Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Vamos terminar hoje o capítulo 4, lendo a última carta para a última igreja na Ásia, que é a igreja na cidade de Laodiceia. Antes de continuar, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender a Bíblia e o livro de Apocalipse. A igreja morna, Apocalipse 3, de 14 a 22. A cidade de Laodiceia nunca foi importante na Ásia, seja no sentido político ou cultural, mas ficou famosa por sua riqueza. 3 estradas romanas convertiam para ela, enriquecendo a cidade devido ao comércio gerado pela sua localização estratégica. Grande parte dessa opulência era resultado da venda de lã preta e macia ali tecida. Laodiceia era tão abastada que quando um território destruiu grande parte da cidade em 60 a.C., seus cidadãos a reconstruíram sem ajuda do Estado. Era uma cidade orgulhosa, rica e autossuficiente. A igreja dali foi fundada por Paulo ou um de seus companheiros, pois sabemos que tinha interesse pessoal em seu bem-estar e escreveu uma carta aos irmãos que lá se achavam. Tem uma referência em Colossenses 4,16. A autoidentificação de Cristo. A carta se inicia com essa apresentação do Filho de Deus. Abre aspas. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Fecha aspas. Que está em Apocalipse 3,14. Abre aspas. Amém. Fecha aspas. É um termo colocado no início ou no fim de uma declaração para enfatizar sua veracidade, conforme João 3 e 5. O Cristo é um Amém, pessoal para todas as comunidades, para todas as comunicações celestiais à humanidade, uma segurança pessoal de sua veracidade e confiabilidade. Ele é também chamado de testemunha fiel e verdadeira. E, finalmente, é identificado como o princípio da criação de Deus. Isto não significa que ele foi a primeira coisa criada por Deus, mas que todas as coisas foram criadas mediante o seu poder criativo. Uma afirmação semelhante sobre a sua relação com a criação encontra-se em Colossenses 1,16 e também em João 1,3. O juízo de Cristo. Nada positivo é dito sobre a igreja de Laodiceia. Abre aspas. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fecha aspas. Apocalipse 3, 15 e 16. Muitos comentaristas acreditam que o objetivo morno refira-se aqui ao sentido espiritual do povo de Laodiceia. Não era despidos de entusiasmo religioso, frios, nem urgentes na fé, quentes. Outra possibilidade de interpretação é estabelecida por Rudwick num artigo no The New Bible Dictionary, editado por J.D. Douglas, sobre Laodiceia. Ele escreve, abre aspas, apesar de toda a sua riqueza, a cidade não podia produzir nem o poder curativo da água quente, como sua vizinha Hierápolis.
nem o poder refrescante da água fria encontrada em Colossos, mas apenas água morna, útil somente para uso como emético, vomitório. A igreja foi acusada da mesma inutilidade. Quanto ao último ponto de vista, o juízo de Cristo aqui é dirigido contra as obras inúteis dos membros de Laodiceia, em lugar da atitude que ficava por detrás dessas obras. Como observa Monse, esta interpretação explica de maneira satisfatória por que Cristo teria preferido que a igreja fosse fria e não morna. Porque as obras deles foram julgadas inúteis? Os 2 versos seguintes explicam, abre aspas, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Fecha aspas. Está em Apocalipse 3, de 17 a 19. A igreja de Laodiceia era orgulhosa e arrogante em seu cenário de esplendor. Ela se avaliava numa perspectiva totalmente inadequada. Embora não percebesse a sua verdadeira condição espiritual, o Senhor a observava. Aos seus olhos, esta igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A única esperança para Laodiceia estava em deixar de lado sua autossuficiência arrogante, passando a depender verdadeiramente do Senhor Jesus. Ela necessitava de ouro, um tesouro espiritual, vestiduras brancas, pureza genuína, e colírio, remédio para a sua cegueira espiritual, que só ele podia fornecer. O apelo de Cristo. Os de Laodiceia podiam interpretar esta censura severa como se sentissem que a sua situação era desesperadora. Poderiam julgar-se rejeitados pelo amor de Deus? O Senhor lhe diz, abre aspas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Está em Apocalipse 3, 19 a 22. Este não é um Cristo duro e sem amor, que exorta o povo de Laodiceia. O quadro aqui é de uma visão terna e suplicante do Filho do Homem, que busca salvar, curar e animar. Ele oferece vitória e glória a quem quer que se volte na sua direção. Conclusão. Essas 7 igrejas representam uma ampla gama de possibilidades. Nada pode ser dito a favor de uma delas e 2 não receberam censura. A maioria tem tanto fraquezas como pontos fortes. Não é
Isso que acontece com os corpos locais do povo de Deus em qualquer geração? Por ser este o caso, muito precisa ser aprendido mediante um estudo cuidadoso das cartas a essas 7 igrejas. Percepções, conselhos, advertências e encorajamento chegam até nós e nos desafiam a assemelhar-nos mais às igrejas que o céu quer que sejamos em nosso tempo na história. Não ousamos negligenciar a lição valiosa aqui encontradas. Reflexão sobre o capítulo 4. 10 perguntinhas aí para você refletir. 1. Identifique a mulher chamada Jezebel que estava causando tantos problemas em Tiatira. 2. Qual a doutrina ensinada por Jezebel? 3. Por que a ameaça a ela foi tão forte e direta? 4. Mostre como a condição da igreja de Sardes comparava-se à da cidade em que se encontrava. 5. Qual a única coisa positiva dita sobre a igreja de Sardes? 6. Qual o pano de fundo do Velho Testamento para a figura da chave de Davi, usada na carta à Filadélfia? 7. Identifique a porta aberta, colocada diante da igreja de Filadélfia. 8. Quais os possíveis significados da palavra morno quando usado para descrever os crentes em Laodiceia? Qual a sua opinião? 9. Qual a esperança oferecida à igreja de Laodiceia? E 10. Qual a igreja dentre as 7 sobre a qual nada de positivo foi dito? Quais as 2 que não apresentaram falhas? Obrigado por acompanhar a leitura. No próximo vídeo a gente vai começar o capítulo 5 desse livro, que vai falar sobre Apocalipse 4, de 1 a 6. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém?